Olá, bom dia. Você com certeza já ouviu falar do CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial a Dependentes de Álcool e Outras Drogas. Mas você sabia que ele está completando 15 anos de atenção a esse público? É sobre toda a história desse centro que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem veio tomar café comigo para conversar sobre isso, sobre esses 15 anos de trabalho, foi o Dr. Marcelo Costa, que é o médico responsável por todo esse trabalho. Bom dia, doutor Marcelo. Bom dia, Elda. Prazer. Seja bem-vindo mais uma vez aqui para a gente conversar. Quando eu falo assim, 15 anos, parece uma vida inteira, né? 15 anos é muita coisa, desde 2009. Dá para resumir assim, em poucas palavras, o que foi feito durante esse tempo? Dá sim. Eu gosto de dizer, Elda, assim, bom dia a todos novamente, né? Bom dia ou boa tarde, às vezes vai passando o programa em vários momentos. Vamos de bom dia, depois vai para o YouTube, mas a gente fica de bom dia. Certo. Então, o CAPS-AD, eu digo que a principal perspectiva quando inauguramos ele, instalamos ele nessa mais de 15 anos, né, porque já passou o período do aniversário, foi em dezembro, foi devolver esperança a essa população. Eu lembro também de um paciente que tivemos, foi o primeiro paciente atendido, o Márcio, onde fizemos a avaliação em grupo lá com a família, com ele, e a família chegou para nós e disse assim, olha, eu estou tendo novamente esperança de que posso ter alguma melhora com meu filho. Né? Então, onde a gente não tem um serviço aberto, instalado, a gente tem uma demanda reprimida. Isso. E na época, quando fizemos o projeto, eu lembro que São Luís tinha 700 mil habitantes, eu revisando o projeto há uma semana atrás, e hoje temos quase 2 milhões de habitantes, se a gente não colocar ainda a Grande São Luís, que envolve Ribamar, Passo do Lumiar, envolve Raposa. Então, e o atendimento é para Grande São Luís inteiro? É para todo o estado do Maranhão. Todo o estado, o nosso CAPS, ele é importante dizer, ele é de gestão estadual, ele sempre foi, o governo estadual é que matricia financeiramente, juntamente com o Ministério da Saúde, onde toda a organização financeira e administrativa é da SES, da Secretaria de Estado da Saúde, onde a gente não tem como dar atenção só à Prefeitura de São Luís, só ao município de São Luís, ou então só ao município da Raposa, o estado inteiro acaba vindo até nós, porque nessas longas datas, nós criamos também uma outra unidade, que é o A, que ela é uma unidade de acolhimento, onde o paciente pode ficar em regime de acolhimento integral. Quer dizer, isso foi uma coisa que veio depois, né? Exatamente. Mas vamos voltar lá para esse comecinho. Acho muito interessante esse comecinho. A gente conversando aqui antes, você lembrou que começou no tempo que a gente falava em Merla, né? Exatamente. Hoje a gente evoluiu tanto que a gente já nem lembra mais que Merla houve um tempo em que era a droga mais consumida, principalmente por pessoas de baixa renda, né? Onde a dependência era mais rápida. Perfeitamente. As drogas, a gente, enquanto especialista, eu tenho 22 anos na área de saúde mental. São 22 dias. As drogas, elas nunca vão deixar de existir. Elas nunca vão deixar de estar presentes na sociedade. Elas vão ganhando apenas outros nomes e outra forma de potencialização no cérebro. Sim. A Merla era um subproduto da cocaína associado com outras substâncias. Na época se usava solução de bateria, se usava cal, se usava substâncias que causavam peso na droga para poder o traficante ganhar dinheiro. Quando a Merla deixa de existir, quando a Merla deixa de ser a droga de uso, por quê? Chega o crack. O crack já não tem esse adicional de solução de bateria, é a própria cocaína pura. Solução de bateria, quando a gente pensa em solução de bateria. Fora as outras coisas que tinham detergente, eles usavam subprodutos para poder pesar a droga e ter mais ganho financeiro. Entendi. Só que quando o crack chega, após 3 anos mais ou menos, que a gente atendendo só o usuário de Merla, ele ganha uma potência muito maior porque é a cocaína pura. Então a pessoa cria uma dependência realmente muito rápida pela liberação de dopamina, serotonina cerebrais, que causa realmente esse quadro aí que a gente conhece até hoje, são as cracolândias, né? São as bocas de fumo aí aumentando por todo o país. Eu lembro também, doutor Marcelo, que houve um tempo em que tinha aquele resgate que era quase, eu vou chamar obrigatório, mas o nome não é esse, né? Vocês faziam um trabalho ali nas nossas cracolândias, que a gente sabe exatamente os pontos onde ele era usado. Esse resgate, ele hoje, ele ainda é feito dessa forma? Ele evoluiu? Como é que ele acontece hoje? Perfeitamente. Você lembrou aí um episódio muito antigo, né? Bem, são logo mais lá ou no menos, comecinho, foi 12 anos né? atrás. Tem 12 anos quando começamos a fazer, eu e o delegado Joviano, que já estivemos aqui nesse café da manhã. Joviano, exatamente. Continuamos fazendo. Depois desses 12 anos, ainda continua sendo feito pelo menos 2, 3 ações dessas, só que de outra
de outra forma, né? Naquela época a gente tinha... Hoje o interessante é que o povo não quer que a gente fale, às vezes, certas palavras, não quer que a gente fale Cracolândia, por exemplo, porque estigmatiza. Tem um peso grande, né? Mas assim, é o que o povo conhece. E que é o que existia, por exemplo, no João Paulo. O João Paulo, tu lembra? Isso, lembro. Na Rua Projetada, a Rua da Feira. Projetada. Os feirantes não conseguiam trabalhar e pediam ajuda de quem na época? Da polícia. Porque viam a violência dos usuários, porque eles ficam violentos, a droga causa esse comportamento agressivo. E o delegado Joviano, na época, pediu ajuda do CAPS, que já existia. E fizemos uma reunião na Delegacia Geral e optamos em fazer ações conjuntas. Essas ações, no início, o delegado ia para lá com uma equipe de policiais, tiravam aquelas pessoas à força, era impositória, e levava para o CAPS, para que a gente pudesse avaliar a parte clínica, a parte social, de maneira compulsória. O problema é que essas ações, elas surtiram um efeito, sim, um impacto muito bom no início. Mas hoje elas não cabem mais dessa forma. Não cabem, é verdade. A gente entende que há uma evolução no processo de acolhimento e hoje a gente continua fazendo, só que em vez de levar pacientes de forma agressiva, às vezes até de forma impositória, a gente vai para lá. A gente leva nossas equipes com médico, psiquiatra, psicólogo, assistente, vários testes de HIV, sífilis, hepatite, para ter esse contato com essa população e estende o braço àqueles que querem sair. Quer dizer, foi uma troca de via, vamos dizer assim. Em vez de vocês levarem o paciente até o local de atendimento, o local de atendimento foi até o paciente. Perfeito, de maneira mais humanizada, vamos dizer assim. Não que nós fizéssemos na época de maneira a agredir o paciente. Nunca tivemos um caso de morte de paciente ou caso de algum paciente que foi agredido nessas ações. Mas assim, a gente entendeu que ela tinha que evoluir para um caráter mais acolhedor do que impositório. Até porque eu acredito, eu vou te dizer como Marcelo mesmo, como cidadão comum, que não acredito que nada obrigado funcione. As coisas têm que ser realmente de maneira voluntária, de maneira acessível, que a pessoa convença-se que aquela situação precisa ser mudada. Agora, deixa eu fazer também aquele papel de jogado contra como Elda, tá? Nessa situação, o convencimento, a determinação pessoal de buscar ajuda, ela fica meio comprometida. Fica bem comprometida, mas é por isso que a gente faz de maneira insistente. A gente faz 2, 3 ações dessas por mês, tentando aproximação do serviço dessa pessoa. E a gente, por experiência, tem visto que muitos aceitam. Agora, outro problema que afasta muito a dificuldade deles conseguirem maior êxito na recuperação é a família. A gente tem uma família que hoje não quer participar desse processo. Eles não são moradores de rua, eles estão em situação de rua. Essa situação, eles têm casa, eles têm parentes que se afastam deles. Essa falta de aproximação do familiar com ele, com o serviço, dificulta a reinserção dele na sociedade, que é outro caminho dificílimo. Engraçado, devia ser exatamente o contrário, né? A família devia ser aquele elemento agregador, né? Que junto com todas as outras instituições que fazem esse trabalho, somasse para fazer. Mas aí o que acontece? Eles não querem eles não participam e não querem a presença dessa pessoa em casa. Como é que não funciona essa família? Você acabou de colocar perfeitamente. Eles não querem a participação das pessoas em casa porque já passaram por a droga é uma doença, a dependência química é uma doença progressiva. Essas pessoas, até chegar a esse momento de estar em situação de rua, já tiveram inúmeros conflitos em casa, que vai desde roubo, agressão, várias formas de violência psicológica. Então essa família fica com medo. Inclusive a gente chama de codependente. Essa família fica tão dependente quanto o usuário e tem medo de voltar àquele processo. Só que ela não entende que essa necessidade que ela precisa ter de voltar a dar apoio a essa pessoa, ela é um fator comum para que a gente possa ressocializá-la e reabilitá-la. Sozinho, o Estado não tem condições de tratar ninguém. E o paciente sozinho também não tem forças de buscar esse tipo de ajuda, né? Com toda certeza. Quando vocês começaram, vamos lá no comecinho de novo, adoro esses começos, só para a gente fazer essa trajetória, era álcool e drogas. A gente disse que a álcool é aquela droga socialmente aceitável, que aos poucos vai evoluindo, você não percebe, de repente já é um dependente. Perfeito. Hoje, a gente ainda tem vamos dizer, essa situação onde ele precise mesmo, onde ele vai buscar, ou foi focada mais nas drogas dessa vez? A gente trata tanto drogas lícitas como as drogas ilícitas. Inclusive, eu gosto de dizer, quando eu estou dando aula, quando estou dando palestras, que o crack não é a pior droga do mundo. Nem a cocaína, nem as metanfetaminas não são as piores drogas. A pior droga do mundo é o álcool,
que é uma droga lícita. É. Por que o álcool é a pior droga? Se você for ver estudos relacionados à violência sociofamiliar, violência doméstica, boa parte dessas pessoas que fazem violência doméstica são alcoólatras. Se você for ver a parte de licenças médicas de trabalho, absteísmo no trabalho, principalmente nas segundas, terças-feiras, vítimas do álcool do fim de semana. Se você for ver parte de diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares em geral, o alcoólatra ele está lá em cima, no topo desse processo. O alcoolismo na violência do trânsito. Então o alcoolismo é uma das drogas mais graves, inclusive por ela ser lícita. Por ela ser lícita, ela está em todos os ambientes. E o tratamento do alcoólatra é muito complexo, mais até do que o do usuário de crack, pela sociabilidade dele. Vamos já falar sobre isso no próximo bloco. Vamos só fazer um intervalinho rapidinho aqui, tomar café, tomar água, tá? Nós vamos tomar água. E vamos voltar para conversar. É só um minutinho, eu volto já já. Já estamos de volta conversando aqui sobre o trabalho realizado pelo CAPS-AD e conversando sobre a trajetória de 15 anos, de 2009 até agora. E eu estou conversando aqui com o Dr. Marcelo Costa, que é responsável por todo esse trabalho. E vale a pena lembrar que você está desde o começo, não é isso? Ajudamos na implantação do CAPS, da unidade de acolhimento, que depois a gente pode falar que é um anexo da nossa unidade, que é onde a gente pode fazer o internamento daquelas pessoas que só o tratamento dia não esteja surtindo efeito. Vamos lá começar por aí. Essa internação, antes era só dia, não é isso? Não começou só com dia? Só com dia, exatamente. Chegava de manhã, voltava... A grande maior parte dos nossos atendimentos, hoje eu tenho 220 pacientes em atendimento no CAPS, entre CAPS e UA. A maior parte deles, 90%, eles só passam um dia na unidade. Eles chegam de manhã. É interessante até entender como é a dinâmica do tratamento. Ele é acolhido pela manhã, é feita a medicação deles, atividades durante o dia e 5 horas da tarde voltam para casa. Fim de semana também em casa. Só que no decorrer dos anos, observamos que alguns desses pacientes apresentam muitas recaídas noturnas, apresentam, por exemplo, paciente do interior que vem para cá e não tem residência aqui. Eu falar isso. Em situação de rua, que não tem como você tratar durante o dia, e de noite ele voltar para casa com um remédio debaixo do braço para tomar na Praça Deodoro. Não dá, de jeito nenhum. Então criamos a unidade de acolhimento, que é uma unidade que dá um acolhimento integral, onde ele em caráter de residência, ele pode passar a noite e ficar de 45 dias até 6 meses em caráter transitório, até a gente conseguir a recuperação da família, que a gente tanto discutiu no primeiro bloco, que a família retorne a dar esse apoio para que ele volte para o seio dele, que é o seio familiar. Enquanto vocês fazem esse tratamento, vocês fazem esse acolhimento, vocês trabalham também a família para que ela receba esse paciente, quer dizer, para que ela dê continuidade a esse trabalho que vocês fazem durante o dia, ou sei lá, durante os 3 meses, 4 meses que ele fica lá? Inclusive a gente observa quando o paciente ele chega no acolhimento da UA, que é a unidade de acolhimento álcool e droga do Estado, que ele não quer às vezes nem dar o telefone da família e o endereço. De tanto revolta que ele tem com a família. Né? É um processo de revolta mútua, tanto do usuário com a família, como da família com o usuário. Aí a nossa equipe de expertise, de psicólogos, assistentes sociais, vão no decorrer desse processo, claro, com a medicação melhorando o humor, o sono dele melhorando, e vai mostrando a ele a necessidade desse reentrosamento. Aí a gente vai conseguindo fazer visitas domiciliares, onde o motorista leva a nossa equipe até a casa dessa família, explica como é que está se dando o tratamento e convida eles para fazer uma visita em grupos dentro da unidade. E essas visitas... A família vai visitar o local. Vai visitar o local, após nossas visitas domiciliares. Sim. A gente vai lá, faz o resgate familiar e convida a família a visitar o local. Preparamos café, preparamos lanche, atividade para essa família, para a família começar a se entrosar e ver a luz no fim do túnel. Porque o que a gente observa no decorrer do tratamento é que a família gosta daquela pessoa. O que ela não conseguia era deslumbrar uma situação melhor para ele. Tipo, não tem jeito, então eu não vou mais me interessar por isso. Que é um princípio cristão, né? A única coisa que a gente não pode perder é a fé e a esperança. E essa família muitas vezes já perdeu a fé e a esperança. Eu acho que é esse o principal fator que a gente tem que devolver. Porque ninguém cura ninguém. A gente consegue dar o caminho para que essa pessoa consiga realmente a sua cura. No caso do alcoolismo, como a gente falou no final do bloco passado, esse atendimento também ele é feito através do CAPS ou ele, de alguma forma, ele é direcionado para as outras unidades que tratam basicamente outras instituições? O seu microfone caiu, mas faz parte, não se preocupe.
ele é encaminhado para outro local, outra instituição que faz esse tratamento também especializado? Tem esse tipo de parceria? Não, a gente trata da mesma forma, é tratado como outra droga, por isso que é álcool, crack e outras drogas. Antigamente o CAPS era CAPS, álcool e drogas. Dava aquela subjeção à população. Gente, eu até iniciei falando isso, né? Eu já estou desatualizada, pronto. Me diga aí direitinho. Antigamente conhecíamos como CAPS AD, álcool e drogas. Isso trazia na população, como ainda traz até hoje, Helder. Isso. A população chega, doutor, eu estou trazendo meu marido aqui, mas ele não é drogado não, tá? Ele só bebe, ele é alcoólatra. Pronto, ele não tem nada, ele só bebe. Como se fosse assim, inclusive o paciente completamente emagrecido, aparentemente doente, mas ela não consegue deslumbrar que o alcoolismo é droga. Ela acha que o crack é que é pior. Então a gente desmistificou isso colocando álcool, crack e outras drogas, classificando o álcool como outras drogas. Agora, dentro da unidade, fazemos alguns trabalhos mais específicos para a prevenção de recaída do álcool. As recaídas do álcool elas são muito frequentes, justamente pelo aquele fator que eu coloquei dele estar presente num batizado. É uma droga social. No batizado é ótimo, né? Você vai no batizado com 11 horas da manhã, champanhe, né? Bebida, vinho. Aí parece que não é bebida, né? É uma coisa socialmente aceita. E eu acho que esse é o maior problema, é socialmente aceita. Exatamente. Quer dizer, a família prefere, tipo, é melhor ele beber aqui em casa do que ele fumar na rua. Ainda tem realmente essa mesma ideia, né? Que a família acha, não, ele está bebendo aqui, não tem problema, é melhor ele não ir para o bar, né? E não começa a observar a dificuldade que ele está tendo em outros acessos sociais decorrente da bebida alcoólica, que é se transformar num alcoolista. Mas assim, já voltando àquela situação de esperança, dessa coisa toda, você olhando para esse caminho todo que foi trilhado até aqui, você diria, a gente está no caminho certo, a gente precisa acertar a rota, a gente precisa buscar novos caminhos. Qual a sua visão? A gente está no caminho certo. A gente criou 2 unidades que servem de muita segurança à população que lá é aceita, mas a gente ainda tem uma demanda muito grande. E essa demanda a gente não consegue atender toda. Precisamos com que os CAPs, os serviços da rede de atenção psicossocial, principalmente nos municípios do Maranhão, funcionem a contento. Quando eu digo funcionar, não é só abrir um CAPs lá no Tuntum, não é abrir um CAPs em Pinheiro, eu não estou falando dos municípios, falando só de forma generalizada. Exemplificação. Mas ele tem que estar funcionando. Esse CAPs tem que ter remédio, esse CAPs tem que ter um psiquiatra, tem que ter um atendimento clínico, tem que ter uma enfermeira, um psicólogo, tem que ter os encaminhamentos, tem que ter suas unidades de acolhimento, tem que atender a população de rua. E isso ainda não é uma realidade? Não é uma realidade que está vinculada principalmente só ao serviço CAPs AD estadual e a unidade de acolhimento, tanto que ela tem uma visibilidade muito grande, talvez por isso ela é uma das únicas unidades que fazem esse tipo de atendimento e também pela expertise de nossa equipe, porque a gente não consegue chegar aqui, como você disse, a gente instalou o CAPs há alguns anos atrás, há quase 16 anos. Alguns anos, 15 anos, 16. Não vamos nos envelhecer mais, né? Mas é isso mesmo, mas aquela equipe ali, ela já conhece, já sabe lidar com ela. Ela tem eu tô aqui falando contigo, mas ali está funcionando de maneira contínua. As internações, os encaminhamentos, os atestados, as necessidades daquelas pessoas estão sendo atendidas. Então é importante que equipes com expertise e unidades estejam fortalecidas em todo o estado, principalmente nos municípios, para que ela possa funcionar da maneira adequada. Mas aí a gente vai trabalhar com um processo a bem longo prazo. E a gente não tem tempo para isso. Mas esse processo a longo prazo já era para ter sido alcançado há muito tempo, porque os CAPs eles estão desde 2002 compondo a rede do SUS, a rede de atenção psicossocial. Esse dever de casa não foi feito ao longo dos anos, tanto que aí a gente passa-se aí mais de 20 anos e a gente não teve essa reestruturação do modelo que a gente chama de assistência psiquiátrica no Brasil, que a gente vai voltar lá atrás, que é a tirada dos leitos hospitalares, de hospitais psiquiátricos, o fechamento de hospitais psiquiátricos e ter criado uma rede substitutiva a esse modelo. Então hoje a gente tem uma necessidade associada à pandemia. A pandemia foi um agravo na saúde pública de maneira geral e principalmente na saúde mental. Deu essa visibilidade. O fato de a pandemia vir para trazer à luz problemas que antes eram bem escondidos e que todo mundo tinha vergonha de falar. Antes não se falava de doença mental de uma forma assim tão aberta como se fala hoje, né? Todo mundo tinha vergonha de ter alguém ou de ser alguém com um problema mental. Você diria que assim, a visibilidade dessa doença facilita agora o tratamento, a busca por ajuda?
Sem sombra de dúvida. Tanto a visibilidade como o aumento mesmo dessa doença. Hoje você observa que as doenças cardiovasculares, que as que mais matavam há 10 anos atrás, já se empataram com as doenças mentais. Pois e aí eu é. falo de ansiedade, depressão e transtorno por uso de substâncias. Ou seja, o agravo nesse processo de piora nos quadros das doenças mentais e da falta de serviços que abram as portas para as pessoas se tratarem de maneira comunitária, fez com que hoje a situação realmente esteja de um agravo assim inexorável. Assim, a situação realmente é grave para muitas pessoas, aumentam o risco de suicídios, aumentam pessoas com depressão e com abuso de drogas. Pois é, antes não se falava nem de suicídio. Eu lembro que na imprensa era, assim, era um tabu, a gente não devia falar, porque de alguma forma você estava incentivando outra pessoa, aquela coisa toda. Mas hoje essa liberdade de falar, essas campanhas todas que a gente começa aqui com Janeiro Branco, vai em todos os meses de alguma forma, tem um jeito de chamar a atenção. Isso facilita, é um fator, vamos dizer, que facilita a busca, um pouquinho da perda de vergonha de dizer, eu tenho depressão, eu tenho ansiedade, eu preciso ser tratado. As pessoas já estão buscando mais. Com toda certeza, Elda. Inclusive, eu vou recordar quando eu era mais novo, né? Alguns anos atrás, uns 40 anos atrás, onde nas escolas não podiam falar sobre a gravidez na adolescência, porque ia incentivar as alunas a engravidar na escola. Isso, é verdade. Então, as ideias de que a pessoa falar de um assunto atrai o assunto, isso é bobagem. Agora, algumas coisas não devem ser ditas. A gente está no meio aqui da TV, que eu vou dizer que a TV Assembleia pública. É uma TV pública que é notoriedade para todas as outras, né? Porque é uma TV realmente pública do governo do Estado. E o que eu posso dizer? As pessoas não podem falar de suicídio dizendo o motivo, dizendo como a pessoa se suicidou, as causas, imagens. Isso realmente não deve ser dito, mas falar sobre o tema e principalmente sobre as principais doenças que levam a suicídios, que aí eu digo facilmente, é a depressão e o uso e abuso de drogas. São as principais patologias mentais hoje que levam à questão da automutilação e o suicídio. Pois é. Nosso tempo acabou e nosso assunto não, né? A gente vai passar a manhã inteira conversando aqui, que como sempre, não acaba. Como sempre, mas vamos continuar falando. Eu acho que esses assuntos, assim, eles são delicados, eles são difíceis de serem tratados, principalmente assim de manhã cedinho, numa mesa de café da manhã, mas eu acho que a mesa do café da manhã é um local assim, tão informal que dá pra gente falar de forma que as pessoas entendam. São assuntos difíceis, mas que precisam ser tratados, que precisam ser publicizados, para as pessoas saberem que tem solução, saberem que tem opção de ajuda. E saber que tem opção de ajuda é sempre muito bom. É como eu sempre digo, informação é tudo. Se você tem informação, você faz dela o que você acha melhor. Você está falando corretíssimo. Doutor Marcelo, mais uma vez, muito obrigado por sua parceria aqui, por nossa conversa. Volte sempre, a casa é nossa. Muito obrigado também. E vamos realmente informar, vamos trazer essas informações. E a mesa do café da manhã é a mesa que a família está junta, né? Cuidar dos seus filhos, cuide de seus sobrinhos, cuide de seus netos, porque a gente cuidando da criança, a gente não tem tantos adultos doentes. Exatamente, eu acho isso perfeito. Não é porque a criança está em casa que ela está segura, tá, gente? Só lembrar, só um lembretezinho bem básico. Muito obrigada mais uma vez. Bom dia para você, bom dia para você que está aí do outro lado, que já sabe que todo dia eu estou aqui te aguardando às 8h30 da manhã, sempre com muita informação, para deixar o seu dia sempre mais produtivo. Tchau e até a próxima.